Fala galera, aqui é o Neto trazendo para vocês mais uma aula no canal Exatamente. Aula de hoje, cálculo 1, derivada e regra da cadeia. Derivada e regra da cadeia vai ser usado por todo mundo aí que está fazendo qualquer curso superior na área de exatas, engenharia e outros afins. E também para você que está pensando em fazer o vestibular. A derivada pode ser muito útil, mesmo que você não chegue a ver diretamente isso daí no colegial. Mesmo assim, se você aprender, vai ser um truquezinho na manga aí na hora de fazer o vestibular ou na hora de fazer o Enem, vai dar aquela quebrada de galho. Mas o que é derivada? Derivada no conceito dela, assim, na teoria, na coisa mais bonita dela, assim, é a inclinação da linha tangente igual a derivada da função no ponto marcado. Ou seja, eu tenho essa função aqui desenhada em preto. Se eu pegar um ponto dessa função aqui, ó, esse pontinho vermelho aqui, ó, e derivar, o resultado vai ser a inclinação dessa reta tangente que passa nesse ponto aqui. Mas isso é muito pesado. A intenção da nossa aula aqui é mostrar direto como é que faz para resolver uma derivada. Primeiro, onde você vai usar a derivada? A derivada pode ser a velocidade instantânea de um determinado objeto, a variação do número de bactérias numa cultura, se ela estiver crescendo, se ela estiver morrendo, descobrir a reta tangente numa curva genérica num dado ponto, que foi aquele exemplo que eu mostrei ali, aquele slidezinho ali. Descobrir a área de uma região genérica, ou seja, tem uma região ali, você quer saber qual que é a área daquela região, o comprimento de uma curva, o volume de um sólido, ou descobrir o valor máximo ou o valor mínimo de uma quantidade. Gente, derivação é a ferramenta que você mais vai utilizar aí até o final de qualquer curso na área de exatas, ou curso de engenharia, ou qualquer outro curso que você estiver fazendo aí. Vamos lá, vamos direto no negócio. Derivando uma função. Se eu tenho uma função dada, função f de x, onde ela é igual a x elevado a n. Como é que eu vou derivar isso aqui? É n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, o n estava aqui em cima, aqui, ó, ele desce multiplicando e o x fica elevado a n menos 1. É simples. X ao quadrado, por exemplo, se a minha função for x ao quadrado, qual que é a sua derivada? 2x, porque ficou 2, desceu aqui, e o x ficou 2 menos 1, 1. Do jeito que está aqui, ó. O 2 estava aqui no expoente. Ele desce aqui multiplicando o x. E o 2 que estava aqui em cima, que era o seu expoente, fica 2 menos 1. 2 menos 1, 1. X elevado a 1, x. Por isso que a derivada da função x quadrado é 2x. Beleza? É muito simples a derivada de quando são funções assim, ó, funções simplesinhas. Agora a gente vai começar a dar uma esquentada no negócio. Se a função for x ao cubo, eu quero derivar essa função. Então o 3 ele desce aqui, ó, multiplicando. E o 3 que estava no expoente fica 3 menos 1, 2. Então a derivada da função x ao cubo, 3x quadrado. Mesma coisa se for uma função x elevado a 4. Eu vou descer o 4 aqui multiplicando e vou fazer 4 menos 1, 3. Então 4 vezes x ao cubo. Beleza? Quando a função for dessa cara, que eu tiver essa característica aqui, é muito fácil estar derivando ela. Se o número do seu expoente for negativo, o sinal do negativo ele vai descer junto, tá, gente? Então tá aqui, ó, menos 2, perdão. X elevado a menos 2, o 2 desce multiplicando, então fica menos 2 vezes x elevado a menos 3. Por que menos 3? Eu tinha menos 2 lá em cima. Menos 2, menos 1, menos 3. Essa é a regra, lembra? N menos 1. Então, menos 2, menos 1, menos 3. Se a função for x, então eu tenho o 1 aqui em cima, correto? Eu posso assumir que o 1 está aqui em cima aqui do x, ó. X não está elevado a nada, x está elevado a 1. Então, o 1 desce multiplicando. Aí eu vou ter aqui o quê? 1 menos 1, 0. Como qualquer número elevado a 0 é igual a 1, sobrou 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Então a derivada da função x igual a 1. Se o expoente for uma fração, a regra ainda é a mesma. Ó, tá vendo? X elevado a 1 quarto. Desce 1 quarto multiplicando, fica x elevado a 1 quarto menos 1. 1 quarto menos 1, menos 3 quartos. Beleza? Deu para entender? Vamos passando aqui. Derivada de uma constante igual a zero. Isso é uma característica dela. Toda derivada de qualquer função é zero. Ou seja, se eu tiver a função x quadrado mais 2, quem é a minha constante? O 2. Então, se eu derivar o 2, vai dar zero. X elevado ao quadrado desce o 2 multiplicando aqui, fica x elevado a 1 mais a derivada do 2, que é zero, porque 2 é uma constante. Se eu trocar a constante para 3, x mais 3 é a minha função. Derivou o x. A derivada de x, 1. Mais a derivada da constante, 0. Então fica 1 mais 0. Então a derivada da função x mais 3 é igual a 1. Beleza?
Vamos fazer um exemplozinho aqui para começar a entender o que está acontecendo. Encontre a equação da velocidade dada a função do espaço s de x, onde a equação é igual a x² mais 3x mais 4. Então, primeiro a gente pega a função x² mais 3x mais 4. Beleza? Isso daqui é o símbolo da derivada. Também pode ser escrito igual eu estava escrevendo no começo da apresentação aqui. Mas essa notação aqui é a mais comum, tá, gente? Que vocês vão encontrar em livro e na literatura específica. Então, eu sei que se eu derivar a função do espaço, eu vou ter a função da velocidade. Aí é só derivar aqui. Pegou x², a derivada de x², 2x. A derivada de 3x vai ficar x elevado a 0, beleza? Desce 1 multiplicando. 1 vezes 3, 3. 3 vezes x elevado a 0, 3. A derivada do 4 é a nossa constante aqui dessa equação aqui, ela é 0. Então, 2x mais 3 mais 0, por isso que ele não está escrito aqui. Ou seja, a derivada da função do espaço é igual à função da velocidade. Se eu pegar então a derivada, peguei o espaço, estava aqui. Derivei, encontrei a velocidade que estava aqui. Beleza? Se eu derivar de novo a função da velocidade, eu vou estar derivando de novo aquela mesma função. Então, a derivada de 2x mais 3, a derivada de 2x é 2, certo? Por quê? 2 vezes x elevado a 1. 1 desce multiplicando 2. 1 vezes 2, 2. Vezes x elevado a 0, que também é 1, continua sendo só o 2. Beleza? Mais 3, só que 3 é a constante. Constante derivada dela é 0, então sobrou só o 2. Então, a derivada da função velocidade me dá aceleração. Nesse caso aqui, 2 metros por segundo ao quadrado. Assim como então a derivada da função da velocidade do espaço, a derivada da função do espaço é igual à velocidade, se eu derivar de novo, pegar a derivada da velocidade, eu tenho a aceleração no objeto. Esse daqui é um truquezinho que é muito legal para você usar em vestibular, porque esse tipo de questão aqui, ó, sempre cai, viu, galera? Isso aqui é macetinho. Se você quiser determinar a velocidade num determinado tempo, ou seja, eu quero saber naquele exato tempo, eu vou substituir o valor do x pelo valor do tempo em segundos. Por exemplo, qual era a velocidade daquele carro, ou daquele objeto, ou daquele trem, ou daquele balão, ou do abacaxi? Você pegou e jogou o abacaxi e você quer saber a velocidade dele no exato tempo, 3 igual a tempo igual a 3 segundos. Eu vou pegar o 2 aqui e vou substituir por 3. Então, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. A velocidade do seu abacaxi vai ser 9 metros por segundo. A aceleração dele continua sendo 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, galera? Outra situação. A função e elevado a x. Esse cara aqui é uma singularidade dentro da derivação, porque ele é a única função cuja derivada é ela mesma. Se você derivar a função e elevado a x, o resultado é e elevado a x. Outro exemplo aqui. A função seno de x. A derivada dela, cosseno de x. Se eu pegar a derivada do cosseno de x, a derivada menos seno de x. Gente, tem uma tabela. Se você bater lá, tabelas de derivadas e integrais no Google, você vai achar essa tabela. Do lado dela aqui, ó, das derivadas, tem todas essas regras aqui. Eu só mostrei da função e elevado a x, da função seno, da função cosseno. Mas aqui também tem tangente, cotangente, secante, cossecante, etc. E assim vai. Arco, tangente. Aqui do lado tem as tabelas de integrais, tá, gente? A integral vai ser para ficar com uma próxima aula, beleza? Assim como aqui trigonometria também vai ficar com uma próxima aula. Agora vamos falar de regra da cadeia. Quando você está derivando uma função simples, você tem aquele jeito lá que a gente viu até agora. Passou de ser uma função simples, é uma função que tem uma função dentro de uma outra função, como essa aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Seno da função x² mais x. Como é que faz isso aqui? Aí tem que usar a regra da cadeia, que nada mais é. Você vai derivar o que está fora do parênteses e vai multiplicar pela derivada do que está dentro do parênteses. Tá vendo aqui, ó? A derivada do seno, cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de quem estava dentro do parênteses. Vezes a derivada de quem estava dentro do parênteses. É só isso daí. Ó, eu tenho a função seno de x² mais x. É a mesma coisa que eu substituir x² mais x por u. Então, eu tenho agora a minha função seno de u. A derivada de seno de u, cosseno de u, vezes a derivada de u. Como eu substituir x² mais x por u, a derivada de u seria 2x mais 1. Só estou derivando isso aqui, ó. x², derivou 2x. Pega o x, derivou 1. Então, a derivada de x² mais x, 2x mais 1.
Aí você pega e substitui o u nessa função aqui de volta. Então fica cosseno de x² mais x vezes 2x mais 1. Beleza? Outra parte da regra da cadeia, se for a divisão de funções. Você não pode resolver essa divisão aqui direto. Se você quiser derivar essa função a aqui, ó, você tem que seguir a seguinte regra. Vai ser a parte de baixo aqui, ó, a função que estava embaixo ao quadrado. Beleza? E a parte de cima é a derivada da função que está embaixo vezes a função que está em cima, menos a função que está embaixo vezes a derivada da função que está em cima. Ela não é tão complicado assim. Pegou a parte que está aqui embaixo, copia ela aqui na fração, ela fica ao quadrado. Aí a parte de cima aqui da sua fração vai ser o que está embaixo, a derivada do que está embaixo, vezes a função que está em cima, menos a função de baixo, vezes a derivada do que está em cima. Se for uma multiplicação, eu tenho a função de y aqui, vezes a função de x, usando a regra da cadeia. Então a derivada da função a seria a derivada da primeira função, no caso aqui função de y, vezes x, mais a derivada de y vezes a derivada da função de x. Beleza? Se for um ln, por acaso, ln da função x, a derivada da função ln da função x é 1 sobre a função de x vezes a derivada da função de x. Vamos mostrar um exemplo aqui para vocês entenderem o que está acontecendo na regra da cadeia. Vou pegar aqui da divisão, que é o maior, o resto ficou mais fácil de entender. Então vamos imaginar essa função aqui, x² dividido por x ao cubo. Eu não quero só resolver essa fração aqui, eu quero derivar ela, beleza? Então vamos pegar aqui, ó, a primeira parte é o que está aqui embaixo ao quadrado. Então vocês estão vendo aqui, ó, x ao cubo ao quadrado. E aqui em cima, a parte de baixo ao quadrado vezes a função de cima, sem mexer nela. Menos, aí aqui inverte. Se aqui você derivou a parte de baixo, aqui você vai deixar a parte de baixo do jeito que está. E aqui você vai derivar a parte de cima. Vai ficar assim, ó. Então, a derivada do que está embaixo vezes a função que está em cima, sem mudar. Menos a parte de baixo, não mudei nada, ó, x ao cubo, vezes a derivada do que está lá em cima. Daqui para frente é só álgebra. É só fazer aqui, ó, 3 vezes x² vezes x², 3x². X ao cubo vezes 2x, 2x². 3x² menos 2x², x². Dividido por x é sexta, 1 sobre x². Beleza, galera? Se você gostou, deixa seu like aí. Não gostou, deixa o dislike também. Se inscreve no canal, deixa comentário. Ficou com dúvida? Escreve a dúvida ali. Tem um exercício que você não está conseguindo fazer e está afim de esperar eu fazer e vou postar aqui no vídeo. É só colocar lá nos comentários. Pô, Neto, estou tentando fazer tal exercício aqui, monta uma aula aí para a gente entender. Assim que der, eu vou estar montando. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui e valeu!